Atenção técnicos, engenheiros e médicos do trabalho. Vamos ver se as máquinas que existem na sua empresa estão de acordo com o que diz a lei? Então vamos lá. A norma regulamentadora número 12 é muito clara. Todas as máquinas e equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e parada que possam ser ligados pelo trabalhador na sua posição normal de trabalho. Outra, a lei manda que as máquinas tenham dispositivos que possam ser acionados ou desligados por outras pessoas em caso de emergência. E mais, que as máquinas não sejam ligadas ou desligadas de maneira involuntária ou acidental pelo operador. E atenção, as máquinas que não cumprirem o que manda a NR12 podem ser até interditadas pela DRT. É o que diz a lei. A tupia já não é mais aquela. Uma das ferramentas mais úteis da marcenaria deixou de ser também uma das mais perigosas, por causa de um equipamento de segurança desenvolvido pela Fundacentro. A tupia é uma das máquinas mais úteis na marcenaria em geral, mas é também a mais perigosa. Com seus dentes afiados, girando a mais de 3.000 rotações, a máquina que rasga a madeira com precisão também pode, num descuido, amputar o dedo ou a mão do trabalhador. Com a mesma rapidez com que abre a madeira, a tupia tem transformado em drama a vida de milhares de trabalhadores. Homens como Carlos, que perdeu os dedos na tupia quando trabalhava numa marcenaria. Eu empurrando a madeira e pegou no nó da madeira, a fresa, aí quebrou a madeira e a mão foi. Quem trabalha com madeira sabe que a tupia tem má fama. O Laboratório de Projetos e Protótipos da Fundacentro desenvolveu um equipamento de segurança que pode impedir que a tupia continue mutilando. O próprio engenheiro Cláudio Juliano explica o seu funcionamento. Nós desenvolvemos um dispositivo sensor em que é constituído de uma sonda, né, uma parte metálica que é sonda, um sensor e o sistema de comando da máquina, né? O eixo gira normalmente, como num trabalho qualquer comum de uma tupia, onde tem aqui a ferramenta de corte que faz um desbaste na madeira. A partir do momento que você aproxima a mão da região de risco, você aproxima também da sonda. Essa sonda capta a aproximação da sua mão, envia um sinal para o sensor também, por sua parte, envia um sinal para o sistema de comando que manda imediatamente a máquina parar e o eixo trava imediatamente. Os testes desse mecanismo de proteção estão em fase final. Fabricantes interessados em geral podem obter mais detalhes entrando em contato com o Laboratório de Projetos e Protótipos da Fundacentro. O telefone é 853-6588. Repetindo, 853-6588. O difícil retorno. Entrar no mercado de trabalho já não é fácil. Imagine então, depois de sofrer uma mutilação num acidente de trabalho. Nesses casos, os trabalhadores precisam passar por um longo processo de reabilitação e têm pela frente um futuro incerto. O Brasil apresenta números impressionantes de acidentes de trabalho com mutilações. De 81 até 93, 11.300.000 trabalhadores tiveram lesões ou amputações no ambiente de trabalho. Esses trabalhadores enfrentam muitos problemas. Além de conviver com a dura realidade da perda de um membro, eles enfrentam dificuldades para voltar ao trabalho. E geralmente, quando eles voltam para a empresa, são demitidos depois de 1 ano, que é o prazo de estabilidade garantido por lei. Para verificar a situação desses trabalhadores, a Fundacentro está concluindo a pesquisa Violência no Mundo do Trabalho, Cidadania do Trabalhador Acidentado. Foram feitas entrevistas com trabalhadores que tiveram alguma parte do corpo amputada. O estudo procura levantar a trajetória de vida do trabalhador acidentado, especificamente a reintegração profissional do acidentado reabilitado. O Linha Viva vai apresentar a história de 3 pessoas que retratam a realidade vivida pelos trabalhadores acidentados no Brasil. Antônio José de Macedo, 25 anos. Perdeu o braço direito num acidente. Eu estava dirigindo, com o tombamento do ônibus. Quando ele tombou, ele caiu em cima do meu braço, porque eu caí na janela do ônibus, o vidro quebrou e o meu braço ficou por baixo das ferragens. A vida de Antônio José de Macedo e de sua mulher, Daílza, mudou e muito depois que ele teve o acidente.
Antônio trabalhava como motorista de ônibus e mecânico de manutenção e ganhava um salário equivalente a R$2.000. Hoje ele está afastado da empresa e recebe do INSS R$170 por mês. Daílza, que antes só cuidava do filho, precisou arranjar um emprego para ajudar em casa. Nós podemos constatar na pesquisa que no período de afastamento, a sobrevivência do acidentado é difícil devido à queda da renda familiar, o que obriga os demais membros da família a participarem do orçamento. Antônio não pode voltar a trabalhar como motorista. Hoje ele só anda como passageiro e ainda não sabe qual será o seu destino na empresa. Por enquanto, vai fazendo supervisão de mecânica para ajudar no orçamento. Antônio recebeu a prótese do CRP, Centro de Reabilitação Profissional do INSS. O CRP também está ajudando Antônio a montar uma oficina mecânica. O trabalho do CRP, ele visa uma reabilitação inicialmente humana, né, que seria a aceitação da própria perda ocorrida na amputação, e a partir daí é uma reabilitação profissional. Bernadette Martins Leite perdeu parte da mão direita há 3 anos. Ela nunca recebeu treinamento e começou a trabalhar numa injetora plástica como essa. A máquina estava com problema. Ela avisou ao encarregado, mas nenhuma providência foi tomada. Era uma peça que estava faltando na porta. E quando a gente abre a porta, não tem como fechar, né? Mas como estava faltando essa peça, tinha um papelão e esse papelão entrou no micro-ondas. Então, quando eu abri a porta, mesmo a porta estando aberta, ela fechava. Logo depois de perder a mão, Bernadette descobriu que estava grávida. Na época que ficou afastada, 1 ano e 7 meses, ela recebeu apenas 70% do seu salário. Em fevereiro do ano passado, ela voltou ao trabalho numa outra função. Hoje, Bernadette recebe R$370 para sustentar o filho e a casa. Eles queriam que eu trabalhasse nas máquinas, nas mesmas, e eu não aceitei, né? Trabalhei um pouco fazendo ficha, etiqueta para as meninas que trabalham na injetora. Depois eu trabalhei uns 15 dias no escritório, aí voltei novamente, comecei a trabalhar na pintura, né? Então, até hoje eu estou lá na pintura. Para qualquer pessoa, é muito difícil aceitar a perda de um membro amputado. O homem fica abalado por não suprir mais as necessidades da casa. A mulher pode se sentir inferior e, muitas vezes, tem medo de ser rejeitada. Eu vou no salão, vou arrumar o paquera, eu tô assim, ele não vê. Daí, de repente, ele vai ver e vai falar, eu não quero ela. Às vezes eu penso isso. O empilhador Antônio Lisboa da Silva sofreu um acidente em maio de 93. Ele estava trabalhando nessa empilhadeira. Um colega estava dirigindo e ele foi verificar se o material estava no lugar correto. Por distração, colocou o pé nesse local. O garfo da empilhadeira desceu e o pé esquerdo de Lisboa foi prensado. Se ele errou, também errei, porque eu devia ter prestado atenção, estava colocando o pé. Realmente eu não prestei atenção, né? A história de Lisboa é um exemplo de um trabalhador acidentado que teve todo o apoio da empresa. Enquanto estava afastado, ele recebeu salário integral, além de benefícios, cesta básica, vale transporte e assistência médica. Respeitamos o ser humano e o mínimo de dignidade que possa ter em relação ao trabalho. A prótese comprada pela empresa permitiu que Lisboa voltasse ao trabalho. O apoio e o carinho dos colegas foram importantes para a sua recuperação e reintegração. A gente sempre estava dando uma força, né? Enquanto ele não voltava, a gente ia na casa dele, no hospital onde ele ficou. A postura da empresa foi fundamental para a recuperação e reintegração de Lisboa ao trabalho, coisa rara de acontecer no país. Geralmente, as empresas demitem os trabalhadores acidentados depois que termina o prazo de estabilidade no emprego. Lisboa voltou para a mesma função. Uma nova máquina mais moderna foi comprada e hoje ele continua trabalhando como empilhador. Trabalho normal do mesmo jeito, tanto faz ser nessa como ser na outra. Meu serviço é um só. Não tem dificuldade para mim. Os casos de Antônio, Bernadette e Lisboa são muito comuns no Brasil. A pesquisa da Fundacentro ainda não está pronta, mas já revela que só a prevenção pode evitar acidentes como esses. Outro dado preocupante que a pesquisa detectou:
o número de reincidência de acidentes é muito grande. É importante que o trabalhador esteja atento e recorra à CIPA, SESMIT ou ao sindicato quando perceberem condições inadequadas de trabalho. É importante uma manutenção constante dos equipamentos e, acima de tudo, a existência de uma relação social democrática dentro das empresas. Imagine um trabalhador contratado para apontar dentro da empresa o que pode ferir ou então prejudicar a saúde dos operários. E mais, ele precisa convencer o patrão a botar a mão no bolso para resolver o problema ou mesmo mudar os métodos de produção. E tudo isso, ainda por cima, tem que ser escrito e assinado embaixo, porque em caso de acidente, esse funcionário tem responsabilidade civil e criminal. E esse trabalhador existe. Ele é o técnico de segurança do trabalho, uma categoria que reúne 110 mil trabalhadores em todo o Brasil. E a nossa entrevista de hoje é com José Augusto da Silva, filho, que é o presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Zé Augusto, pelo jeito, não deve ser muito fácil ser técnico de segurança não, né? Afinal, você é contratado para reclamar para o seu patrão, é isso? Como é que é o seu trabalho? Não é fácil, o Gamberini, a gente desenvolver esse trabalho dentro da empresa. E o trabalho tem que ser também visto, e na maioria das empresas nacionais principalmente, um trabalho a longo prazo, onde você tem que batalhar muito o lado do convencimento empresarial. É difícil convencer os patrões? É difícil, mas depende muito, porque além da formação técnica que nós temos, nós precisamos ter um jogo político, um jogo de articulação dentro da empresa, entre o patrão e os funcionários em geral, para poder estabelecer um paralelo entre a prioridade de estabelecer dentro da empresa a segurança, juntamente com a qualidade e a produtividade dos produtos que estão sendo produzidos naquela determinada empresa. As empresas, de uma maneira geral, reconhecem o trabalho do técnico de segurança, ouvem as recomendações de vocês, ou é normal o técnico de segurança ser posto em outra função, ser colocado meio de escanteio? Existem várias empresas multinacionais, ou grandes empresas mesmo nacionais, que existe uma política interna de prevenção de acidentes do trabalho e voltada também para o meio ambiente. E tem outras, na sua grande maioria, em todo o território nacional, que, ao contrário, não tem essa política, não tem um programa definido, os cargos de comando dentro da empresa não têm atribuições e responsabilidades dentro de um programa de prevenção de acidentes. Então, esses profissionais de SESMIT, e especialmente o técnico de segurança do trabalho, tem que começar a montar essa estrutura dentro da empresa e, com a aprovação do empresariado, você implantar essa política de segurança do trabalho. Zé Augusto, vamos falar um pouquinho mais detalhadamente dessa questão da responsabilidade civil e criminal do técnico de segurança no trabalho. Você conhece casos concretos de profissionais, seus colegas, que foram condenados? No Rio Grande do Sul, houve uma morte no ambiente de trabalho. Foi feita uma apuração e constatou que esse profissional e o seu serviço especializado nada fez para que aquele tipo de ocorrência fosse evitada. Então, correndo os processos judiciais, foi detido esse profissional e foi condenado a 2 anos de prisão e, posteriormente, prestando serviço à comunidade. As centrais sindicais estão discutindo exatamente agora a reformulação da CIPA. O que os técnicos em segurança querem nessa reforma? Nós queremos uma CIPA atuante, moderna e que seja legítima, principalmente. E os técnicos de segurança, Zé Augusto, têm uma proposta concreta para essa reforma? Nós temos uma proposta bastante forte, Gamberini, que pode até causar uma revolução no mundo prevencionista, né? Não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, que é a criação do Conselho Nacional de Segurança, Saúde e Meio Ambiente no Trabalho, que será formado de forma tripartite, né, com a participação dos trabalhadores, do governo e dos empresários, onde a gente vai discutir questão de ordem política, questão de ordem jurídica e principalmente de ordem técnica. E nós consideramos, inclusive, uma prioridade no Brasil, nós criarmos esse conselho. Tá bem. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Nós agradecemos a presença aqui no Linha Viva de hoje do José Augusto da Silva Filho, que é o presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho.
Olhando os números, a gente vê que já fomos melhores em matéria de prevenir acidentes fatais. Veja só, em 91, a cada 10 mil acidentes que aconteciam, 72 eram com mortes. Em 92, esse número caiu para 66. E em 93, para tristeza nossa, as mortes subiram para 75. Os números são do Ministério da Previdência, que não acabou ainda de fazer o levantamento de 94. Mesmo assim, esses números mostram: prevenir acidentes é tarefa diária e de todo mundo.